Se não tiver, não for o caso, a gente tem duas empresas exatamente do mesmo porte, a gente tem lá duas grandes empresas empatadas, não tenho nenhuma situação de empate ficto, ou eu tenho duas pequenas empresas empatadas e nominalmente, exatamente o mesmo valor nominal, elas apresentaram o mesmíssimo valor nominal. Eu estou diante de um empate real, não é empate fictício, é empate real com duas empresas da mesma categoria, do mesmo porte, tá? Porque se fosse a ocasião de aplicar desempate ficto, eu ia aplicar desempate ficto e segue o baile, e toca o barco. Não ia parar aqui nesse critério de desempate. Então, isso daqui só vai existir quando a gente tiver duas ou mais empresas do mesmo porte, exatamente na mesma situação, e não ocasionou, não é o caso de eu dar o desempate fictício ali, ou porque não tem micro ou pequena empresa, ou porque a microempresa ela está distante, não está no percentual lá de 5 ou 10%. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Tenho duas grandes empresas exatamente com o mesmo valor nominal. Eu vou utilizar esses critérios de desempate exatamente nessa ordem aqui. O primeiro critério é uma disputa final. Eu dou a oportunidade dos licitantes empatados apresentarem uma nova proposta. Então, terminei a classificação. Opa, tem dois empatados. Vamos lá. Quero que vocês apresentem uma nova proposta para que a gente faça o desempate. Aqui, pessoal, olha, vai ser muita coincidência se eles empatarem novamente, né? Porque seria muita coincidência eles colocarem exatamente o mesmo valor. Então, eu creio que nesse item 1, a gente já consegue fazer o desempate ali quase que da totalidade das propostas que se encontrarem nessa situação de empate real. Mas vamos supor que não deu certo, eles apresentaram o mesmíssimo valor, os mesmos centavos ali. A gente vai para o segundo critério. Então, nessa ordem aqui, o segundo é fazer uma avaliação do desempenho contratual, analisar o histórico do licitante. Então, a gente vai ter um registro cadastral, o Portal Nacional de Contratações Públicas ele vai ter o seu próprio registro cadastral unificado, que vai poder ser utilizado para esse fim aqui. Eu vou verificar o desempenho, a avaliação, como é que foi o histórico daquele licitante, né? Como se fosse o currículo ali do licitante. Isso aqui também vai poder servir para critério de desempate. Se de repente não tem histórico, a primeira vez que eles estão participando ali da licitação, ou os dois têm o mesmíssimo histórico ali, não tem nada demais, tudo a contento, a gente vai para o terceiro item, que são ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o regulamento que a gente vai aplicar, tá? E se aqui continuar, tá? Na situação ainda de empate, a gente vai para o quarto item, que é o programa de integridade. Então, aqui, aquele programa de integridade, programa de conformidade do licitante, ele vai poder ser utilizado para fins de critério de desempate de propostas, perfeito? Primeiro ponto importante, você não pode confundir os critérios de desempate, que são esses aqui, com a preferência. Então, gente, primeiro eu vou aplicar os critérios do desempate nessa ordem que eu acabei de explicar para vocês. Se persiste o empate, aí eu vou para a aplicação da preferência. O que é a preferência, Flávia? São preferência de bens ou serviços produzidos ou prestados por. Aí eu vou aplicar também exatamente nessa ordem. Vamos ver dessas duas empresas que estão empatadas e que eu não consegui desempatar com isso aqui, ó. Vamos ver quais dessas empresas estão estabelecidas aqui no território do estado, do Distrito Federal, onde o órgão se localiza. Então, eu estou num órgão aqui no estado aqui de São Paulo, vamos verificar a empresa, se a empresa está sediada aqui na região aqui de São Paulo. Se ela tiver, ela já tem a preferência. Ela já entra no desempate aqui como preferência, tá? Não, as duas são de fora ou as duas estão em São Paulo. Então, vamos ver qual das duas é a empresa brasileira, que de repente uma brasileira, a outra é uma empresa estrangeira, que não tem sede aqui, não tem sede, não tem filial, não tem nada aqui no Brasil. Não, as duas são brasileiras. Então, a gente vai para o terceiro, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Nenhuma das duas investe. Então, a gente vai para a quarta, empresas que comprovem práticas de mitigação nos termos da Lei 12.187 de 2009. Então, vocês viram, pessoal, como que a gente tem agora critérios de políticas públicas que foram implementados na Lei Complementar, na Lei 14.133,
trazendo toda essa questão de política pública, de preocupação que o legislador tem com outros aspectos, né? Fomentar a economia, fomentar programas de integridade, fomentar ações de equidade entre homens e mulheres, tudo foi então incorporado para dentro da Lei 14.133, perfeito? E aí eu coloquei mais uma previsão aqui para você não confundir o desempate ficto, que a gente vai aplicar antes, sempre aplicar antes o empate e desempate ficto da Lei Complementar número 123, só não dando certo isso daqui, que a gente vem para critérios de desempate e de preferência. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.